Bom dia, gente! Chegamos à 43ª temporada do Toque de Clay, hoje com o livro de Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses é a última carta de Paulo do Novo Testamento que o Toque de Clay está lendo. Nós já lemos todas, só faltava a Tessalonicenses. É muito bom, muito orgulho que eu leia essa carta para vocês agora. Primeiro Tessalonicenses e segundo Tessalonicenses. São as últimas cartas que Paulo escreveu no Novo Testamento. E é muito legal, muito conhecimento, muita coisa. Essa carta é um doce para ler. Paulo escreve para os Tessalonicenses, eu acredito que seja a igreja que ele mais gostava, a igreja que ele mais amava, como um pai. Ele até usa exemplos de ser pai, mãe. Ele tem muito amor, muito carinho por essa igreja, porque é uma igreja muito. Essa igreja ficou muito famosa. E é isso que nós vamos ler aqui no capítulo 1. Vamos ver. A música que nós estamos ouvindo, que vai nos acompanhar nessa temporada, é Lindo Fundo Musical Jeová Jiré. Eu estou ouvindo Devocional Diário Music. Eu estou ouvindo no YouTube Music. Você pode ouvir onde você quiser ir, no Spotify. Jeová Jiré, Fundo Musical. Vou ler a introdução, como sempre nós lemos a introdução da minha Bíblia aqui, tem o link dela aí debaixo se você quiser comprar, uma novinha, minha tá velha, que eu uso muito, mas quando eu saio na rua eu uso outra. As pessoas me perguntam isso. Não, essa aqui é só para leitura aqui para vocês. É bem pequenininho esse capítulo, tem 10 versículos, bem pequenininho, mas com certeza vai ser muito legal hoje a nossa devocional curta e objetiva. Lembrando que é uma carta gostosa de Paulo amava essa igreja aqui. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia, região que hoje faz parte da Grécia. Então nós vamos fazer um passeio pela Grécia. Muito legal isso. Estamos lendo na Grécia. Tessalônica era a Grécia daquela época. A igreja de Tessalônica tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, que nós lemos em Atos 17. Os judeus daquela cidade fizeram forte oposição aos cristãos, e por isso Paulo e Silas foram forçados a fugir para a cidade de Bereia. Mais tarde, na cidade de Corinto, Paulo recebeu de Timóteo, seu companheiro de trabalho, notícias a respeito da situação dos cristãos lá em Tessalônica, que a gente vai ler aqui em 1 Tessalonicenses. Paulo então escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, para lhes dizer como está contente com o progresso espiritual deles e para animá-los a continuarem firmes na fé em Cristo e a viverem de uma maneira que agrada a Deus. Ele lhes recomenda que não se preocupem com questões sobre quando os mortos vão ressuscitar ou quando Jesus Cristo vai voltar. Paulo pede que confiem no amor de Deus, o qual não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Com carinho e amor, Paulo termina a carta com saudações para os seus queridos irmãos e irmãs de Tessalônica. Muito legal isso, né? Ele já deixa uma advertência. Pare de se preocupar com essas coisas, quando Jesus vai vir, o que pode, o que não pode, né? As questões dos mortos, quando vão ressuscitar, essas coisas que dão tanto debate e não levam a nada. Se preocupem que o amor de Deus foi tão grande que Ele não nos escolheu para essas coisas, Ele nos escolheu para morar com Ele. Isso é uma coisa muito importante para nós. Que a gente pegue isso para nós também. Para de ficar discutindo doutrinas das igrejas. Cada um se encaixa na igreja que quiser, porque o que importa é a igreja invisível. É a igreja que só Deus conhece, aquela igreja que fica dentro do nosso coração, da nossa mente, aquilo que só Deus vê. Esses são os escolhidos do Senhor. Ele sabe quem são. Às vezes não estão dentro de uma igreja, às vezes estão em outro lugar, em outro perdidos ainda, do jeito que estiverem, mas são a igreja de Deus e o Senhor vai fazer alguma coisa, vai dar um jeito de que eles sejam alcançados. Não pare de se preocupar com essas coisas. Vá para a igreja, para a religião que você acha que você se sente melhor, que você está bem, mas não esqueça que o nosso objetivo, o nosso foco é morar na Nova Jerusalém, é reinar com Cristo, é ser chamado pelo nome por Ele, é ouvir dele: vinde bendito de meu Pai. É isso que a gente anseia, é isso que a gente quer,
gente quer ouvir isso. Vem. Entra, pode entrar, a festa está pronta para você. Porque você viveu para mim, você viveu pensando em mim, você foi meu amigo nessa vida, nessa terra que a gente está vivendo. Seja amigo de Jesus. Para de discussões bobas, só perde tempo. Eu, Paulo e Silas e Timóteo escrevemos essa carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, que agora a gente sabe que é na Grécia. A vocês que estão unidos com o Pai, com Deus, o Pai, com nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus nos ama e os escolheu, que Deus os ama e os escolheu para serem dele. Glória a Deus. Pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, e com o Espírito Santo, e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o nosso próprio bem, para o próprio bem de vocês. Deixa eu ler esse versículo de novo que eu não entendi. Versículo 5. Pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nós nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo de Jesus Cristo. Está falando que vocês sabem como nós nos comportamos, vocês sabem o que eu fiz, vocês sabem como eu falei, como eu andei, qual a regra que eu deixei, tudo que eu fiz aí. Vocês sabem. Então sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. Ele fala, e seguiram o nosso exemplo e o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele seguiu o exemplo de Jesus, as pessoas seguindo ele, seguiam automaticamente Jesus. Né? Embora eu tenha sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos da província da Macedônia e de Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. A notícia sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é o que precisamos falar. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Eles aceitaram Jesus e Cristo e o Evangelho de uma forma tão grande, tão plena. Eles estavam com o coração tão pronto para receber a palavra de Deus ali, receber o plano de salvação que era Jesus, que a voz deles, da igreja, causou tumulto na Macedônia, em Acaia, em todos os lugares ao redor ali da Grécia. Eles ecoaram, por isso que eu coloquei o título aí de ecoar, né? Deixa eu me lembrar como é que é o título que eu coloquei aqui. O poder de ser um eco do bem. Eu coloquei esse nome justamente por isso, porque eles ecoaram tanto, a igreja ficou muito famosa, as pessoas viam pessoas daquela igreja que falavam bem, a igreja era uma coisa boa, trazia coisas boas para a população em geral e tá para fora daquele lugar que eles estavam ali. Será que a nossa vida está sendo assim? Será que nós estamos sendo um eco do bem, que leva paz, sossego, tranquilidade, que leva vida, que leva restauração, que leva Jesus para as pessoas? Pense nisso, a gente precisa ser o eco do bem. Nós que conhecemos Jesus, nós que estamos aqui, você que está aí, talvez você não tenha se decidido ainda, mas só de você estar aqui ouvindo um podcast de cristão, uma pessoa que você nem conhece, ouvindo a pessoa ler a Bíblia, que é o que eu faço, eu leio a Bíblia, você já tem todo chamado de Deus para ser um eco do bem, para ser uma pessoa que faz diferença no seu trabalho, na sua família, na rua, no seu condomínio, na casa, onde você estiver, que você seja um eco do bem, que você pense nisso, que você queira ser essa pessoa que leva tranquilidade, que leva paz, que leva
o eco do bem, que é o que a igreja de Macedônia fazia. Eles ficaram tão famosos, a igreja cresceu tanto, o amor deles era tanto, a vida deles era tão boa, que foi crescendo, 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 não precisava de ninguém mais evangelizar nada ali. Eles mesmos já ecoavam e já atraíam pessoas. A nossa igreja aqui em Porto Alegre, para quem é daqui e está me ouvindo, no sul do Brasil, ela está assim, a Brasa Church. É uma igreja que começou pequenininha com um grupo de louvor e foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente se reúne no shopping Bourbon Country, aqui em Porto Alegre. Era uma igreja também pequena, começamos assim pela fé, né? Antes de eu conhecer a igreja, eles se reuniam num hotel, tinha mais ou menos umas 300 pessoas, e lá Deus profetizou, usou, falou com o pastor que levaria ele, que ecoaria, a igreja ia ecoar, que a igreja ia crescer, expandir gigantescamente. E hoje a gente está num teatro de um shopping, em 5 cultos por dia, no domingo, só no domingo que a gente se reúne ali, 5 cultos. O pastor trabalha terrivelmente no domingo para fazer esses 5 cultos para as pessoas. Todos os cultos são lotados. Se você chegar 2 minutos atrasado, você fica nas salas VIPs, que é ao redor do teatro, do lado de fora do teatro. Para você ver como que uma igreja que tem o temor a Deus, que aceita Jesus com alegria, ecoa o bem. As pessoas ficam sabendo, as pessoas querem conhecer, as pessoas querem ver, e chega ali, são bem recepcionados, são bem atendidos, e voltam, e se convertem, e aceitam Jesus, e ecoam bem para lá e para cá, para suas famílias, para o seu trabalho, para a sua vida. É isso que nós temos que fazer, temos que ser o eco do bem, temos que fazer o bem de qualquer forma, tentar de qualquer forma fazer o bem. Isso que eles faziam aqui. Essa igreja, por isso que Paulo amava tanto, era uma igreja muito especial para ele. Ele não precisava mais de fazer nada, a própria igreja já caminhava sozinha, já ecoava o bem. A nossa igreja aqui em Porto Alegre também está ecoando bem. Em meio a tantas tragédias horrendas, indizíveis que temos aqui, que tivemos e temos, nós estamos ainda ecoando bem. Não só a nossa igreja, a Brasa Church, mas outras igrejas. Nós vemos que as igrejas todas estão crescendo muito, graças a Deus. Orem por nós. Carecemos de oração. Outrora, Rio Grande do Sul era tido como cemitério de pastores. Triste, né? Eu me recordo muito dessa época. Os missionários não queriam vir para cá porque era um lugar árido, difícil. O povo tinha um coração duro. Ainda tem. Mas o Senhor está fazendo uma grande obra aqui. O Senhor está fazendo uma grande obra através das igrejas dele, das pessoas de várias religiões que estão ecoando o bem. Nunca desista. Você pode ser a voz, você pode ser o eco do bem aonde você está plantado. Faça a coisa certa. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para trás para seguir e servir o Deus vivo e verdadeiro. Era um povo idólatra, largou tudo para servir a Jesus, o vivo, verdadeiro Criador dos céus e da terra. Eles largaram, não é muito difícil largar a idolatria. Você tem que estar muito, muito, muito convencido, muito convertido de Jesus Cristo. Você tem que deixar Jesus entrar no seu coração para você enxergar com os olhos da fé mesmo como a idolatria te faz mal. Eles largaram tudo e serviram ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós sejamos a igreja de Tessalônica na nossa vida, na nossa família, nesse dia. Nesse dia que você está ouvindo aí, nesse momento de devocional que você está ouvindo no carro, no ônibus, em casa, à noite, seja onde você estiver, que você ecoe o bem com as suas atitudes, como nós já falamos sobre a maquiagem, a cosmética espiritual, né? Que você reflita bons costumes, boas maneiras, boas palavras, e assim ecoe o bem. Tem uma verdade transformadora aqui no quadrinho, dá pra vocês verem. Tem um quadrinho aqui na Bíblia, eu vou ler. Vamos ver o que Deus está falando com a gente aqui, para a gente finalizar esse primeiro capítulo dessa temporada que vai ser linda.
a última carta de Paulo. É sintomático que, apesar de a igreja existir há mais de 2000 anos, a maioria das pessoas não dê atenção ao cristianismo. Por quê? Porque a presença visível de Jesus raramente é manifesta nos cristãos como um todo. Uma porrada, uma verdade transformadora. É sintomático que, apesar de a igreja existir há 2000 anos atrás, as pessoas não deem atenção ao cristianismo. Por quê? Porque a presença visível de Jesus raramente se manifesta nos cristãos, em todo o mundo, em todos os lugares. Que nós venhamos quebrar isso aqui, que a gente venha ecoar o bem. E ecoar o bem é seguir Jesus, fazer as coisas que Ele quer que a gente faça. O que é que Ele quer que a gente faça? Que a gente adore Ele em espírito e em verdade, com todo o nosso coração, que Ele seja o primeiro em tudo na nossa vida e que a gente ame o próximo como a gente ama a nós mesmos, como Jesus nos ama, no caso, né? Jesus fala isso, porque às vezes a gente não se ama, né? Nós temos que amar o próximo como Jesus ama a gente. Olha que grandeza, não é amar o próximo como a ti mesmo. Isso era pouco. Jesus vem e fala, ame o próximo como eu te amo. É bem diferente isso, né? Que a gente venha amar as pessoas e amar a Jesus a ponto de ecoar Ele e tirar esse quadrinho aqui da nossa vida. Que as pessoas se interessem por Cristo, através de nós. Beijão no seu coração e até amanhã.